Começamos com o Paraná Clube, que hoje na Vila Capanema recebe a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil e precisa vencer para continuar respirando na competição. Quem fala do tricolor e fala desse jogo é o Washington Silas de Graff. Olá, Moura! Olá, amigos ligados no Placar Transamérica, um forte abraço. Estamos chegando aí com as informações do tricolor da Vila Capanema, Paraná Clube, que tem logo mais às 19 horas o jogo do ano, pelo menos até o momento, né? O jogo considerado mais importante do ano para o tricolor. Jogo esse pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Por que o jogo do ano? Justamente devido à verba, à premiação que o Paraná poderá obter caso consiga passar pela equipe carioca, com uma diferença de 1 gol, leva a decisão por pênaltis, com uma diferença de 2 gols no tempo normal, o Paraná se classifica no tempo regulamentar e passa de fase. Além de passar de fase, tem a premiação de R$2 milhões, que é muito importante, não só para o Paraná, qualquer equipe hoje no futebol brasileiro. 2 milhões é considerável, né? Um valor considerável para resolver o problema financeiro de qualquer equipe, ainda mais do tricolor da Vila Capanema. No jogo de ida que ocorreu lá no dia 10 de março, o Paraná acabou sendo derrotado no Engenhão por 1-0. E agora então precisa de uma vitória, de qualquer maneira, para poder pensar em avançar de fase na Copa do Brasil. E o técnico Alain encerrou ontem à tarde os treinamentos lá no Ninho da Gralha, já praticamente definiu a equipe que vai enfrentar a equipe carioca. Porém, a escalação oficial só vai sair momentos antes da partida, como é de costume do técnico Alain, que deixa sempre para divulgar a escalação 1 hora antes da partida. Mas não vai fugir muito disso. Alisson no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Thales e Fabrício na dupla de zaga e Juninho na lateral esquerda. Pode também aparecer o Hurtado, o zagueiro colombiano, que pode também atuar ali pelo lado esquerdo. O meio de campo com Johnny Douglas, formando ali também o meio de campo junto com o Igor Militão e o Renan Bressan. E na frente a formação do tricolor vai basicamente com o Andrei no comando de ataque ali junto com o Bruno Gomes e mais a presença também do Gabriel Pires. Praticamente a mesma formação que o técnico Alain vem usando ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, 19 horas, Paraná na Vila Capanema contra o Botafogo. Pode ser aí não só avanço de fase do tricolor na Copa do Brasil, mas também 2 milhões a mais no caixa do Paraná Clube. Mas daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações do tricolor da Vila Capanema aqui para o Placar Transamérica. Legal, valeu Silas, as informações do tricolor, repito, jogo importante contra o Botafogo logo mais à noite na Vila Capanema. O nosso comentarista Jairo Silva também está pronto, ele vem trazendo a sua análise, a importância, a responsabilidade do tricolor que vem bem no Campeonato Brasileiro da Série B e quer continuar na Copa do Brasil, melhor dizendo, quer continuar a sua atividade e a caminhada na Copa do Brasil, porque financeiramente é muito, muito importante. Jairo Silva, boa tarde, seja bem-vindo, irmãozão. Aquele abraço, hein? Olá, Moura Júnior. Grande abraço, amigos do Placar Transamérica. Que bom estar com vocês mais uma vez. Falar do jogo Paraná e Botafogo, hoje à noite, na Vila Capanema. Jogão, Copa do Brasil, vale 2 milhas. Bom dinheiro, hein? Aliás, não é só o Paraná que está precisando, não. O Botafogo também precisa de dinheiro. E tem a vantagem, o time do Rio de Janeiro venceu a primeira partida por 1-0, portanto leva a vantagem, né, do empate, e se houver uma vitória do Paraná pela contagem mínima, a decisão vai para os pênaltis. Então o Paraná precisa fazer 2 gols. Deve ser um jogo bastante equilibrado, eu imagino, diferente daquele que foi no Rio de Janeiro, onde as duas equipes estavam em construção, embora o Paraná lá tenha feito um bom jogo, mas mudou muito daquela partida para cá. E outro detalhe, o Paraná vai jogar sem público na Vila Capanema. E lá no Engenhão, no jogo de ida, o Botafogo ainda não tinha a pandemia, colocou quase 30 mil torcedores no estádio Newton Santos, e isso, claro, ajudou muito para um time que estava em construção ainda. Então as coisas se alteraram, né? Mas o time do Rio segue com essa vantagem exatamente porque vai jogar com a Vila sem público. O Paraná não vai ter aquela força da sua torcida. E no momento em que está embalado, né, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, uma boa possibilidade para que, jogando em casa com o apoio da torcida, pudesse superar o time do Rio de Janeiro. Embora isso não queira dizer que não vai conseguir. Pode, é possível. Agora, precisa ser ofensivo. Vai mudar um pouco a característica do time que vem jogando. Contra o Operário foi um time morno, amarrado, não teve aquela
intensidade ofensiva que vai precisar ter no jogo de hoje contra a equipe do Botafogo. Há uma dúvida na lateral esquerda. O Jean Vitor, que vem se destacando muito, não vai poder jogar. Já disputou o campeonato pelo time lá do Rio de Janeiro, pelo Boa Vista. Já disputou a Copa do Brasil, está impossibilitado de jogar. Deve entrar o Juninho. Há uma dúvida ali se o Juninho ou ele coloca o Salazar naquele setor, talvez pela altura, né? Porque o Botafogo é um time que usa muito o jogo aéreo, e tem Pedro Raul, tem o Babi, que é um jogador que é alto também. Então tem um jogo perigoso que é o jogo aéreo. Mas eu acho que para quem precisa ganhar não pode pôr um zagueiro naquele setor. Tem que botar um lateral de ofício que faça, né, as jogadas fluir naquele lado esquerdo. E o Juninho, por mais que tenha alguma limitação, ele é um lateral de ofício, vai bem ao ataque. E o Paraná vai precisar disso. No mais, não acredito que o Alan Al vai fazer alterações na equipe. Até porque time que está ganhando, não foi o caso contra o Operário, mas jogou um bom futebol, não se mexe. Então acho que o Alan Al deve manter a formação. O Botafogo vem aí com a vantagem, dirigido pelo Paulo Autuori, estrategista ao extremo até, né? Deve fazer um jogo mais cauteloso, porque tem essa vantagem, mas tem um contra-ataque muito perigoso. Não ganhou do Atlético Mineiro de graça e quase ganha do Flamengo, porque tomou o gol já aos 51 minutos. Era uma vitória quase certa do time alvinegro lá do Rio de Janeiro. Então precisa tomar cuidado com esse time do Botafogo. Vai ser um bom jogo, viu, Moura? Pena que não vamos ter a presença do povo. Lamentável. Mas é o momento que a gente atravessa, o momento exige. Grande abraço, sorte aí para o Tricolor essa noite diante do Botafogo. Bom, sequência do placar Transamérica. Paraná Clube está chegando, Silas e Grave. Tem mais informações do Tricolor, que logo mais à noite enfrenta a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Vem nessa, Silas. Olá, Moura, e de retorno aqui no Placar Transamérica com mais informações do Tricolor da Vila Capanema. O Paraná que entra em campo às 19 horas para enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil. O Paraná precisando de uma vitória, pelo menos um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis, ou então uma diferença de 2 gols para poder, no tempo regulamentar, já fechar a fatura e já passar de fase na Copa do Brasil. Da escalação que a gente passou aqui, a prévia da escalação, lembrando mais uma vez que Jean Vitor, que é o lateral esquerdo titular do Paraná, não pode atuar porque já atuou pela Copa do Brasil pela equipe do Boa Vista, lá do Rio de Janeiro. Então, devido a isso, Juninho provavelmente assume ali na lateral esquerda. A Copa do Brasil, ao longo dessa temporada aqui, o Paraná vem fazendo uma campanha até satisfatória, passou pelo Palmas no seu primeiro jogo na Copa do Brasil, jogando fora de casa, venceu por 2-0. Na segunda partida, enfrentando o Bahia de Feira, o Paraná venceu por 3-2, naquele jogo da virada histórica do Tricolor. Em 5 minutos o Paraná faz 3 gols, estava perdendo por 2-0 até os 45 do segundo tempo, e em 5 minutos conseguiu aquela virada histórica, inclusive com aquele golaço do Renan Bressan, numa cobrança de falta ali, que levou a torcida ao delírio. A torcida hoje que não vai poder comparecer naturalmente em função da pandemia, o estádio hoje é vazio, apenas com os atletas, comissão técnica e o pessoal que trabalha no jogo ali, que vai poder só assistir o jogo, né? Então a torcida vai ter que torcer de longe, torcer de casa por uma vitória do Tricolor. Passando esse jogo aqui contra o Botafogo, o Paraná já tem que voltar na chavinha para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde no sábado às 16h30 joga contra o Vitória, lá em Salvador, pela 6ª rodada da Série B. Então tá aí, o Paraná primeiro agora pensa na Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil, volta a pensar na Série B, onde o Paraná é líder até o momento, com 11 pontos ganhos nessa temporada de 2020. São essas as informações do Tricolor, retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica.